Fala galera, Guga aqui. E hoje para retomar a atividade do canal Recupera SPFC, o canal ficou parado há alguns dias, né? E hoje com o novo xodó da minha coleção, essa camiseta nova, uniforme 3 do São Paulo, muito lindo. Eu até gravei um vídeo fazendo um unboxing aí, apresentando os detalhes principais dessa camiseta. Eu vou deixar aqui no card, tá? Então, se vocês quiserem ver depois, recomendo. Essa camiseta tem muitos detalhes interessantes, muitos detalhes bonitos, tá? E voltando ao jogo, galera, São Paulo mais uma vez fez uma partida sólida. Para mim, Enzo Dias e Sabino foram os grandes destaques da partida, né? Então, já de antemão, para mim foram os melhores em campo. O Sabino ganhou todas as bolas na defesa, muito bem, até em jogadas com jogadores que eram mais velozes que ele conseguiu vencer as disputas. Então, uma partida muito boa do Sabino. Depois daquela palhaçada que ele fez no pênalti contra o Atlético, ele vem tendo uma atuação consistentemente sólida, né? E muito efetiva na zaga do tricolor. E o Enzo, gente, para mim foi o melhor da partida, com aquela garra que é característica do Enzo, avançando muito, voltando também, marcando forte, marcando firme, e ainda deu assistência para o Dineno, que fez o gol que deu números finais ao jogo, né? Então, uma partida muito sólida do Enzo Dias. O jogo, é bem verdade, não foi aquele jogo dos sonhos em que o São Paulo teve amplo domínio e criou muitas jogadas. E a gente sabe que não é a característica do São Paulo do Crespo, né? A característica do São Paulo do Crespo é não se entregar, se doar ao máximo. E, gente, isso em todos os jogos com o Crespo não faltou. Com exceção daquele jogo contra o Atlético Paranaense na segunda partida da Copa do Brasil, não faltou em nenhuma partida. O que a gente viu foi mais uma partida de entrega do time do São Paulo, tanto na defesa quanto no ataque. Os jogadores ligados, não dando espaço para os jogadores do Botafogo. Então, uma partida muito sólida e que anima o tricolor para a continuidade da temporada, principalmente para o que a gente mais almeja, né, que é a Libertadores, que começa a disputa das quartas de final agora na quinta-feira. São Paulo fez uma partida muito sólida, né? Então, Rafael foi pouco testado, mas as bolas que foram no gol ele pegou com segurança. Sabino, como já falei, foi para mim o melhor da zaga. Alan Franco também é uma partida muito sólida. E o Rafael Tolói. Rafael Tolói, para mim, foi uma surpresa. Um jogador que não jogava desde março de 2025. Mas eu achei que ele com boa disposição para um jogador de 34 anos também, que poderia ter uma condição física um pouco pior. Eu achei que ele estava muito disposto, apresentou bom passe, ele conseguiu arquitetar algumas jogadas com o Cédric Soares pela direita. Então, acredito que seja um bom reforço que venha para ajudar o tricolor na continuidade do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, né? O Cédric Soares, mais uma partida sólida. Na defesa, nenhum ponto de atenção. Ele sempre vai muito bem, firme na marcação, se posiciona bem, é um jogador inteligente. No ataque é onde a gente ainda sente que falta um pouquinho para o Cédric, principalmente no que tange as assistências, né? Os cruzamentos na área, uh, na maior parte das vezes bate ali no primeiro marcador e isso incomoda bastante. É algo que acontecia muito com o Igor Vinícius. Eu gostaria de ter visto o Mailton ontem ser testado, estou bem ansioso para vê-lo jogando. Apesar de ser um reforço da Série B, de 27 anos, me parece um jogador que pode ajudar bastante o São Paulo. Na esquerda também, o Enzo Dias, já falei, uma excelente partida. No meio de campo, que a gente jogou com o nosso antigo meio de campo titular, né? Nossa dupla de volantes titular antiga, que era Pablo Maia e Alisson, fizeram uma boa partida. O Alisson um pouco mais tímido do que o Pablo Maia, afinal está voltando de lesão, mas o Pablo já com muita disposição, se movimentando bastante, infiltrando, passando bem, errando poucos passes. Então, mais uma partida boa do Pablo Maia. E o Rodriguinho ali de meio armador, né? Rodriguinho também que vem se firmando. A gente vê que ele se movimenta bem nos espaços, tem bom passe, tanto de direita quanto de esquerda, consegue fazer dribles com velocidade, não é a velocidade do Lucas, é bem verdade, mas uma velocidade
suficiente para ele conseguir se desmarcar. Ele tem o drible rápido também, então outro fator que ajuda ele. Então o Rodriguinho tem se mostrado um menino muito promissor que pode, de fato, ajudar o São Paulo na continuidade da temporada. E a gente que sofria com meia, né? O Crespo chegou, botou o Rodriguinho, que estava esquecido com o Zubeldia, e o menino assumiu a responsabilidade. E no ataque, o Dineno e o Tapia. Não são gênios, são jogadores limitados, mas a bola que foi pro Dineno dentro da área foi pro gol. Então, o atacante é isso. Às vezes ele joga o jogo inteiro por uma bola e a que veio ele colocou para dentro. E o Tapia, gente, muito esforçado, um jogador muito dedicado, se esforça muito, mas ainda me preocupa um pouquinho com o Tapia, que eu vejo nele o que eu via no Ferreirinha há uns tempos atrás. A tomada de decisão é muito ruim, né? Então, principalmente quando ele tem a opção de passe e a finalização, mesmo sendo o passe a melhor possibilidade, ele tenta a finalização. E aí acaba que às vezes a gente perde a possibilidade de fazer gols, mas é um ponto que é importante, é um jogador que é dedicado, não dá para formar um juízo de que é um cabeça de bagre, mas a gente sabe que é um jogador mais limitado, né? Não fosse tão limitado, o River não liberaria com facilidade, né? Então, mas é um jogador que vai jogar, já fez 2 gols pelo São Paulo, é dedicado, é esforçado, corre, então eu acho que isso já tem sido um, um ponto positivo para o Tapia. E em jogos, principalmente em que o São Paulo vai ter o contra-ataque à disposição, é um jogador bem interessante para um segundo tempo, tá? E dos jogadores que entraram, gente, para nossa felicidade, ontem um monte de lesionados voltaram. Então, Arboleda entrou, deu conta do recado, manteve o nível, isso nos anima, né? É o nosso melhor zagueiro. O Wendel entrou muito bem, de todos que entraram em campo, ele foi o melhor. Muita disposição. Ele quase fez um golaço, ele se antecipou, roubou a bola, deu um drible, passou para o Tapia, recebeu de volta, e aí na hora de finalizar ele resolveu passar. E ele poderia ter finalizado, mas muita disposição, muita velocidade. E o que eu gostei mais, gente, o Wendel, ele aparentemente ele teve um desconforto, estava incomodado, mas ele brigou muito. Mesmo com a lesão, ele brigou muito em campo, continuou jogando, foi até o final, porque o São Paulo não poderia substituí-lo. Então essa garra que a gente não sentia no Wendel me animou bastante, tá? Me lembrou muito o Enzo Dias, né? Então fiquei muito feliz com o desempenho do Wendel. Marcos Antônio também entrou, parecia que não tinha ficado fora do time, entra se movimentando e filtrando bastante nos espaços vazios, um jogador que é diferenciado. Sorte do São Paulo ter conseguido vencer o Flamengo numa disputa por um jogador desse nível, mas ainda bem que tá lá, acredito que também vai ajudar bastante o São Paulo na continuidade, principalmente na Libertadores agora. E aí, gente, no ataque entrou o Rigoni, né? Depois de muito tempo a gente pôde ver o Rigoni em campo. A primeira passagem dele, principalmente os primeiros meses, foram muito boas, né? E o Rigoni ontem, para mim, teve um bom desempenho, se movimentou bem, até mostrou mais velocidade do que eu esperava. Fez uma boa jogada roubando a bola e avançando até o gol, sem que o zagueiro conseguisse chegar nele, isso foi um ponto importante. Finalizou bem com o pé esquerdo, só que a bola bateu na trave e não entrou, né? Então foi o pecado aí pra gente que poderia ter matado o jogo para o tricolor. Mas também um bom desempenho. De maneira geral, fiquei muito satisfeito com o jogo ontem. Acho que o São Paulo, com o Crespo, é outro time. É um time que tem um padrão de jogo muito bem definido, que independentemente das peças, ele mantém aquele padrão. Então, é bem animador ver isso no time do São Paulo. A gente vê que é um time que muito solidário, todos correm, todos se ajudam, então isso também é uma característica que é importante de times vencedores, né? Então o São Paulo vai solidificando isso, não significa que vai ganhar qualquer coisa esse ano, mas é uma característica que é importante para um time vencedor ter. E de nota triste, gente, ficaram as lesões, né? Então, Enzo Dias saiu com desconforto no tornozelo,
O Crespo, na própria entrevista, ele desdenhou, né? Falou, já viu o Enzo Dias? Não desiste. Imagina, lógico que ele vai jogar na quinta-feira. Então, assim, é tamanha confiança que o Crespo tem no Enzo Dias, né? E que a gente tem também, né? Tomara que não tenha nenhuma lesão maior. O Wendel saiu com um desconforto também, né? Parece que foi no adutor. Às vezes é algum desconforto mais de um jogador que ficou mais tempo parado, né? Mas a gente torce também para não ser nada sério, para que ele possa retomar. Ele vinha tendo boas atuações antes da lesão e ontem ele voltou jogando bem, né? Então a gente torce para que esses jogadores possam nos ajudar na continuidade dos campeonatos, principalmente na Libertadores. E agora, gente, não tem mais o que evitar. Quinta-feira, Libertadores, LDU em Quito, altitude, a gente sabe que a altitude é um elemento que acaba favorecendo muito os times da casa na Libertadores, mas a gente espera que o time consiga compensar com garra e a gente volte vivo lá do Equador, né? Que a gente possa decidir no Morumbi com a nossa torcida e dessa vez eliminar a LDU, né? Que é a última vez, em 2023, eles nos eliminaram nos pênaltis. Então, mas eu tô bem confiante. Acho que a gente faz a semifinal. Vamos jogar aí provavelmente com o River Plate. Brincadeirinha, palmeirenses. Mas é só um desejo, né? Não que nenhum dos dois seja fácil, mas eu acho que hoje o River Plate é um confronto mais acessível para o São Paulo. E, e aí, gente, na final a gente pega o Racing ali e vamos ser campeão lá em Lima, tá certo? Então deixa eu sonhar aqui um pouquinho enquanto ainda não começaram os jogos e, e já deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jogo ontem contra o Botafogo. Vocês gostaram do desempenho? O que vocês acharam do Dineno ter marcado um gol depois de tanto tempo? Merecido, né, gente? É sofrido quando o jogador fica tanto tempo machucado. E para retomar é muito difícil, né? E o que você achou do Tapia, né? Tem a nova polêmica da torcida, é o Tapia. Então, seguimos apoiando aqui o jogador e que ele consiga desempenhar o melhor futebol possível e ajudar o tricolor, tá certo? Então, galera, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.